Agora a evacuação segue acontecendo porque veio um outro alerta ali, justamente por conta desse reforço na segurança. Com esses, são vários sinais, assovios do Corpo de Bombeiro Civil, Corpo de Bombeiro Militar, que vão tentando ali fazer uma segurança, uma espécie de um cordão humano para evitar o acesso até na região do incêndio, né? Então, esse foi o último alerta. Vou tentar me aproximar aqui novamente para a gente ter uma noção desse isolamento. Aqui ficam as emissoras, os jornalistas ficam aqui à minha esquerda, e aí aqui mais à frente é onde esses funcionários, os seguranças, corpo de bombeiros, homens que já têm experiência em situações como essa. Olha só, essa imagem ao vivo então, logo após o incêndio, esse reforço na segurança aconteceu. Volto com vocês nos estúdios enquanto eu respiro um pouco aqui, então, e a gente continua com a informação. Eu ia dizer isso, meu Deus do céu, imagina a sua correria. Eu fiquei desesperada quando ouvi o primeiro áudio do Bruno Pinheiro, ele dizendo: fogo, fogo, corre, não vamos nem filmar. Bruno passou por esse susto aí, estava bem perto da onde o fogo começou. A nossa equipe de reportagem conseguiu correr, claro, conseguiu sair do local às pressas, mas a correria foi muito grande. A gente ainda não tem a informação sobre feridos, tá? Nem que as pessoas podem ter sido levadas ali para hospitais da região, porque o que pode ter acontecido também é a pessoa inalar fumaça. Foi muita fumaça. A gente está vendo na imagem lateral ali, dividida a tela, que a fumaça se espalhou pelo local muito rapidamente. Então, algumas pessoas podem ter inalado essa fumaça e terem sido encaminhadas a hospitais ali da região. A gente ainda não tem informações sobre feridos, mas a informação oficial, que chegou agora há pouco pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, é que o fogo foi controlado e teria começado num equipamento eletrônico, ali num lugar onde vários celulares e carregadores eram colocados para carregar. Tá? Então, o que a gente imagina que teria acontecido, segundo o Celso Sabino, seria um curto-circuito, um excesso de aparelhos ali no mesmo lugar. A rede elétrica não teria suportado e acabou causando um curto-circuito que provocou esse incêndio dentro de um stand. Ali é um stand onde tem várias exposições, dentro da Blue Zone, que é o lugar principal das autoridades, onde as reuniões acontecem com técnicos, onde a imprensa também fica reunida numa sala de imprensa. Então, é o lugar onde tudo acontece dentro da COP30. Então, foi um susto muito grande. Milhares de pessoas tiveram que deixar o local às pressas. Algumas zonas ali de evacuação foram liberadas. Eles tiveram que cortar essa lona, que é muito densa ali, uma lona de plástico muito densa, que teve que ser cortada para que as pessoas pudessem sair mais rápido. Agora, você imagina essa lona realmente ali... pode encher tela com a outra imagem, que o nosso cinegrafista perdeu agora o sinal. Imagina se esse incêndio não fosse controlado a tempo. Olha aí o momento em que toda essa lona de plástico altamente inflamável pega fogo. Olha que imagem impressionante, gente. Não dá realmente para a gente imaginar uma proporção disso se o Corpo de Bombeiros não tivesse agido rápido. Eu já quero deixar aqui os parabéns para toda a equipe do Corpo de Bombeiros, da segurança da COP30 de Belém do Pará, que conseguiu em poucos minutos controlar essas chamas e evitar que o incêndio, que a tragédia fosse bem maior. Então, segundo o ministro Celso Sabino, existe ali na frente do lugar da COP30 uma sede do Corpo de Bombeiros, né? Uma parte do pavilhão do Corpo de Bombeiros fica bem na frente da COP30, então eles chegaram bem rápido até o local e conseguiram fazer a contenção dessas chamas. Agora, o local, ele está preservado, ele está... a segurança fez um isolamento ali. Seria interessante a gente ver como que ficou agora, né? Como que ficou a destruição. O Bruno Pinheiro está tentando chegar até o local, porque eles vão fazer uma perícia, né, também, para saber se realmente foi um curto-circuito que começou numa rede ali elétrica por conta do carregamento dos celulares. Então, a gente vai pegar essa informação e atualizar para você em tempo real, tudo ao vivo aqui na Jovem Pan, uma das primeiras emissoras a chegar no lugar, a dar a imagem. A gente gosta, assim, de jornalismo feito ao vivo para você realmente ficar bem informado. Continua com a gente aqui na Jovem Pan. Inclusive, está saindo notas oficiais também do governo federal. A gente está recebendo as informações de que, no momento, o incêndio já foi controlado, mas que os eventos estão suspensos. Então, hoje, que seria um dia
muito crítico ali, um dia de estratégia, de reunião, já que a COP teria que terminar amanhã. Com a suspensão dos eventos, a COP pode se estender por mais dias, até o final de semana. Já existia essa expectativa, né, de se estender a COP por mais dias por conta realmente das discussões e dos entraves ainda entre os países. E com esse incêndio, a situação ficou agora mais delicada. Ou seja, as reuniões vão ter que ser remarcadas, as pessoas tiveram que deixar o local, o governo federal também está tendo que controlar aí mais uma crise dentro da COP30. Já tivemos situação ali do ministro do premier da Alemanha falando, já tivemos também situação dos preços, muita polêmica, infelizmente, envolvendo a COP30 em Belém do Pará. E esse incêndio, mais uma situação que realmente agora a gente vai ter que lidar com ela na imprensa nacional e internacional. O Bruno Pinheiro está me chamando novamente porque tem agora essa imagem ao vivo, ó. Imagem ao vivo, todos os jornalistas ali tentando conseguir alguma fonte oficial para falar sobre o incêndio. Bruno Pinheiro continua ao vivo com você, Bruno. A gente já continua agora sim com o áudio restabelecido. A gente consegue ver aqui que a segurança segue orientando que a saída aconteça, né? Que as pessoas mantenham uma distância até por questão de segurança. Vou fazer um giro aqui à minha esquerda só para a gente fazer uma espécie de uma reconstrução aqui, relembrar quando esse alerta chegou. As reuniões estavam acontecendo aqui, nessas salas, né? São várias reuniões simultâneas. E aí veio esse sinal de alerta de evacuação. Começou essa correria para que as pessoas não ficassem nessas salas e saíssem rapidamente usando esta região. À minha direita é a sala onde nós, jornalistas, estávamos. Ou seja, aqui dificilmente a gente consegue ouvir qualquer informação ou registro, né, de que tem algo acontecendo. Então agora que esse isolamento ela está fechada para que o retorno não aconteça, mas a gente observa que lá na frente é o isolamento. Então de lá até aqui seria um local de difícil acesso até chegar uma informação. Então um começou a chamar o outro para ter a saída rápida. Aí repito, essa cobertura e as laterais é uma espécie de uma lona, pela minha ignorância do conhecimento, não vou saber falar qual é esse material, mas claramente é uma lona que, diante de um incêndio, o fogo vem rapidamente. Então esse foi o receio da equipe de segurança, que os profissionais ficassem aqui e esse fogo chegasse aqui, porque lá no início desse corredor é onde os estandes estão. E foi justamente lá onde fica essa concentração de segurança, viaturas do Corpo de Bombeiros, que o fogo iniciou. É importante ressaltar a resposta rápida. O ministro Celso disse o seguinte, que aqui na região fica um Corpo de Bombeiros. E foi justamente esse atendimento que facilitou essa rápida resposta para controlar esse incêndio aqui nesta região, que iniciou por volta das 2 da tarde. Era 2 da tarde, quando o jornal entrava no ar, que veio esse alerta do início de um incêndio aqui na sede da COP30, viu, Márcia? Olha, a gente recebeu informação aqui que o incêndio foi controlado por volta de 2h30 da tarde. Então, se começou às 2, foram meia hora, né? Foi meia hora. Então, 30 minutos ali que o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas. A Mariana Grilli também está com uma pessoa da segurança, está conversando ali e tem mais detalhes sobre o que vai acontecer a partir de agora. Mari, com você. Pois é, a gente está aqui acompanhando, inclusive, relatos de profissionais que estavam lá dentro. Acho que a gente consegue chamar a sonora daqui a pouquinho, porque eu acabei de gravar com uma pessoa, a notícia vai acontecendo, a gente vai produzindo e enviando aí para vocês, ao mesmo tempo, praticamente. O relato dessa pessoa corrobora com o que a gente já vem falando aqui no ar, Marta, que é em relação a há uma possibilidade de curto-circuito. Esse profissional é técnico de som, de imagem, estava trabalhando em um pavilhão ali, se eu não me engano, da Noruega. A gente tem essa informação na ponta da língua, na fala dele, e ele relatando, então, que começou esse incêndio e as salas, tanto a que ele estava quanto a sala do lado, já tinham extintores de incêndio. Então foi ali realmente o instinto dele de pegar o extintor de incêndio e já se encaminhar para o local. Ele conta, inclusive, que em determinado momento tinham vários extintores de incêndio, então ele ficou na dúvida qual que estaria cheio, qual que estaria vazio. Então ele foi ajudando enquanto o Corpo de Bombeiros já estava ali, já estava chegando. Então ele contando desse trabalho coletivo mesmo de acessar os extintores de incêndio que estão localizados em cada pavilhão
E isso fez diferença nesse controle rápido. Não só o acesso ágil do próprio Corpo de Bombeiros, a partir dessa identificação, mas também os voluntários, as pessoas trabalhando que tiveram essa iniciativa e que conjuntamente conseguiram controlar esse fogo de forma rápida. Por Mari, enquanto... Só um minuto, Mari. Eu vou colocar, por favor, essa entrevista no ar. Pode rodar, por favor. Bom, eu sou técnico de som, estava trabalhando no stand da Noruega. E aí a gente estava tendo uma palestra no meu stand, inclusive. E a gente só viu a correria, todo mundo correndo. E aí alguém gritou, é fogo, é fogo, é fogo. E aí o pessoal já veio escoltando, né, para evacuar, né? E aí, só que na minha sala tinha um extintor de incêndio, na sala da frente também tinha um, e o pessoal tava pedindo para levar quem pudesse, né? E aí a minha reação de imediato foi só pegar o extintor de incêndio e levar lá pro pessoal para ajudar. Eu ainda fiquei um pouquinho lá ajudando, porque tinha muito extintor jogado no chão e a gente não sabia qual hora que tava vazio e qual hora que tava cheio. E aí eu fiquei dando uma força, ajudando a ver qual hora que tava funcionando, eu dava pro bombeiro, né, para eles verem lá e tal. E eu ainda fiquei um pouquinho por lá ainda, mas de imediato o fogo, graças a Deus, não se espalhou, né? Inclusive foi lá no stand da África do Sul, isso que aconteceu. Só que graças a Deus o fogo não se espalhou. O fogo ficou pelo chão mesmo, a gente acredita que tenha sido curto, né? O circuito, a gente viu muito pipoca de fio e tal. Mas graças a Deus o fogo não subiu para a lona, ficou mesmo lá no chão. Não teve ninguém ferido, graças a Deus. Não teve ninguém ferido. Reginaldo, seu nome, por gentileza, até para apresentar para ela. Reginaldo Santos. Só para a gente continuar. Olha, essa entrevista foi feita pela Mariana Grilli, que continua com a gente. Esse rapaz estava bem perto da onde o fogo começou. E a informação que ele trouxe é excelente, assim, é uma informação que já guia a nossa cobertura agora. Foi dentro do estande da África do Sul. E segundo o governo federal, por que o fogo não se espalhou? Essa é uma informação também que eu quero que você preste atenção. Esse material da lona, ele é um material anti-chamas, resistente a incêndios. Então, ele não permitiu que as chamas se espalhassem. Essa informação foi dada pelo ministro Celso Sabino, que também falou agora há pouco com a imprensa, e ele disse que o Corpo de Bombeiros agiu rápido e essa lona que a gente acreditava que seria de plástico, de um material inflamável, não, ela já é uma lona resistente à chama e é um material anti-chamas que não deixou, claro, que o incêndio se propagasse por outros locais. Então, Celso Sabino continua por ali. O governador também do estado do Pará, Helder Barbalho, está se pronunciando. Vamos ouvir. Calma, ele está recebendo as informações, ele pediu para ainda não ser gravado, porque ele está pegando as informações ali. Mas o que a gente sabe é que não há, até agora, nenhum registro de feridos, tá? A ONU permanece no local, aguardando a liberação do Corpo de Bombeiros para retomar as atividades. Mas, segundo o governador Helder Barbalho, não há registro de feridos. E existe uma segunda hipótese para o incêndio. Atenção, a informação que está chegando agora, pode também ter sido a falha em um gerador de energia. Pode ter acontecido uma falha, um curto-circuito que pode ter provocado esse incêndio. Então, segundo o governador do Pará, duas hipóteses para esse incêndio: ou uma falha no gerador de energia do local, da Blue Zone, ou um curto-circuito num estande da África do Sul, ali num local onde eles colocam os carregadores do celular. Então, o governo federal ainda não cravou o que teria começado, né, a propagação das chamas, o que teria provocado o incêndio. Mas existem essas duas hipóteses, ou de falha no gerador, ou de também um curto-circuito ali na parte elétrica de carregamento dos celulares. Mas essa informação de que essas lonas são anti-chamas e realmente resistentes, eu fiquei impressionada, porque que bom que toda a organização do evento pensou nisso, né? Você imagina se esse material da lona fosse realmente inflamável. Teria espalhado rapidamente, não teria tido tempo das pessoas evacuarem do local. Então, graças
graças a Deus eles pensaram nisso e as chamas foram controladas rapidamente pelo Corpo de Bombeiros, que já estava ali na frente da zona. Para vocês terem uma noção, essa parte aí que foi construída para sediar a COP30, ela fica bem perto da sede do Corpo de Bombeiros em Belém, uma das sedes. É como se fosse um outro lado da rua, cerca de 200 metros. Eu sou de Belém, para quem não sabe, então conheço bem essa região. E perto desse pavilhão existe sim um núcleo do Corpo de Bombeiros. Eles chegaram muito rápido e conseguiram controlar o fogo. Então, segundo a informação que chega, não há feridos, não há registro de feridos. Em meia hora, as chamas foram controladas, começaram por volta de 2 horas da tarde e terminou o incêndio, foi controlado por volta de 2h30. Para você ter uma noção, esse pavilhão onde está acontecendo a COP, a Blue Zone, é o pavilhão dos países, é uma área dedicada a exposições oficiais, a delegações. Ele fica dentro da Blue Zone, é perto também da parte de comidas, né, típicas ali, parte de alimentação. Atuam no local apenas os expositores, os negociadores, eles não ficam ali. A parte técnica e também de autoridades não fica perto da onde começou esse fogo. Mas estavam presentes muitas pessoas, milhares de pessoas que visitavam ali esses estandes. Esses pavilhões, que nem a gente está vendo agora na imagem, eles funcionam como vitrines para cada país, para apresentar as estratégias, as soluções, iniciativas. Então, foi no estande da África do Sul que começou a chama. Agora a imagem ao vivo, ó, de uma ambulância chegando ao local. Eu acredito que seja mais uma questão preventiva, porque não tem a informação, por enquanto, de feridos, né? Pelo que a gente tem do governo federal até agora, não há informação de nenhum ferido, né? Todo mundo foi retirado do lugar. A ONU está aguardando uma nota oficial do Corpo de Bombeiros e a liberação do espaço para saber se as negociações, se os trabalhos dentro da COP vão ser retomados ainda na tarde de hoje ou não. A gente está aguardando também essa informação, mas o susto foi grande, né? Inclusive o Bruno Pinheiro continua por lá. Celso Sabino, ministro, está falando pelo governo federal. A gente também tem a Mariana Grilli, que está conversando com as pessoas que começaram a ajudar. Para vocês terem uma noção, antes do Corpo de Bombeiros chegar, as próprias pessoas que estavam ali na movimentação viram que tinha também o equipamento de incêndio, viram que tinha um extintor e começaram a apagar. Olha que importante também o local ter sido colocado ali, vários extintores de incêndio em toda a área dessa COP, pelo que eu entendi, tinham extintores espalhados e a própria população, as pessoas que estavam participando ali, começaram o combate às chamas. Mariana Grilli continua também nessa grande cobertura, ao vivo, breaking news aqui na Jovem Pan. Mari, com você. Márcia, e agora eu estou falando aqui também, como você disse, com as pessoas que estão nessa área, porque só para situar novamente o público, então, a gente fala de dentro da AgriZone, exatamente da intersecção entre a saída da AgriZone, a saída da Blue Zone, me desculpa, eu falo de dentro da Blue Zone, da zona azul, onde aconteceu, então, esse princípio de incêndio, esse incêndio que foi controlado rapidamente, e eu falo exatamente de um local de intersecção entre a saída da Blue Zone e o hangar, que é esse local mais aberto, onde as pessoas vêm para fazer reuniões, vêm para também fazer as refeições aqui, e é um local aberto. E por ser um local aberto, agora as pessoas estão reunidas onde está coberto porque está chovendo. Então, esse também é um quadro que vale a pena a gente reportar aqui, um quadro da Amazônia, um quadro recorrente no seu Belém do Pará, né, Márcia? Que é isso, as chuvas que vem nessa época do ano e que, inclusive, também estão preocupando a população, porque a previsão hoje é de uma chuva torrencial que pode contribuir para os alagamentos. Por que é importante situar tudo isso? Porque estamos falando dos dias finais da COP30. Então, em tese, a preocupação entre hoje e amanhã deveria ser as plenárias, as discussões principais da Organização das Nações Unidas, aqueles eixos centrais da agenda de ação, da agenda de implementação, mas sem dúvida, com esse cenário do incêndio, o esvaziamento do pavilhão, essa incerteza sobre voltar ou não lá para dentro, né, a saúde das pessoas, a segurança das pessoas em primeiro lugar, tudo isso deixa as negociações ainda mais nebulosas e, como eu falei, ainda com esse enredo agora de chuva, o que também agrava as pessoas ficarem mais
aglomeradas, onde está coberto, também pode fazer com que as pessoas vão embora de vez, porque muita gente está aqui, muita gente poderia estar indo embora, poderia estar deixando o local, mas ainda segue aqui. Alguns pela curiosidade, outros por realmente quererem manter a discussão na parte da tarde, entendendo se vale a pena continuar aqui. E o calor é tão grande, essa aglomeração das pessoas fica tão visível, que o time de apoio aqui da COP30, né, vale dizer que tem muitos voluntários aqui do estado do Pará, por exemplo, pessoas que trabalham no aeroporto, que vieram dar suporte aqui para a COP30, eles começaram a distribuir água aqui. A água de latinha, que a gente já vem retratando alguns dias aí, né, disponíveis, elas ficam disponíveis nas geladeiras ou em grandes recipientes ali com gelo para as pessoas pegarem. Mas no momento aqui, no calor do momento, literalmente, com essa aglomeração, a iniciativa, que é a proatividade dos apoiadores, foi então distribuir água para as pessoas pelo menos se manterem hidratadas, porque de fato foi um acontecimento muito repentino. Então as pessoas estão tentando entender tudo que está acontecendo agora. E só uma última informação. Quando a gente retratou aqui, né, como a fonte que a gente conversou aqui disse que esse incêndio começou ali pelo instante da África do Sul, a hora que ele relata essa informação, ele também diz que não há feridos. Então eu estou tentando também aqui nessa parte falar com o Corpo de Bombeiros, eles ainda não estão se pronunciando, estão numa parte que a gente não consegue acessar daqui de dentro, mas essa informação também de dentro do incêndio é importante. Mari, não há feridos.